Oi, pessoal! Eu sou a Lari e é uma felicidade ter vocês aqui comigo mais uma vez. E eu fico mais feliz ainda porque hoje eu vou gravar para vocês o meu testemunho de cura da síndrome do pânico e, consequentemente, a minha conversão, que foi concomitante, né? Quando eu conheci Jesus, eu tinha síndrome do pânico e eu fui curada e aí eu me converti o meu coração a Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Então, eu espero que você consiga assistir esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo tem algo muito grandioso para você através deste testemunho. Amém? Eu vou começar contando para vocês como começou a minha síndrome do pânico. Era uma manhã muito fria em São Paulo, eu tinha 21 anos. 20 para 21, na verdade, né? Ainda não tinha feito 21. E tava uma manhã muito fria em São Paulo e um amigo meu de infância infartou e morreu. E eu lembro de ter acordado naquela manhã muito fria com o grito desesperador da mãe dele, assim, na rua. Foi um grito muito alto. E aí a gente saiu na rua, enfim, e descobriu que o meu amigo de infância, que tinha crescido comigo, né, havia falecido de infarto fulminante. E aí eu segui o dia e no dia posterior eu fui ao velório. E eu me recordo de quando eu cheguei no velório desse meu amigo, eu senti um pavor muito grande dentro de mim. Quando eu vi o meu amigo assim, né, morto, o corpo ali, né, eu senti um pavor muito grande dentro de mim. Muito grande, foi pavoroso assim. E realmente, os pensamentos que começaram a dominar a minha mente foram assim, nossa, na época eu era muito obesa e eu fumava muito. E aí vinha assim na minha mente, nossa, ele era esportista, ele jogava futebol, era um atleta, não era obeso, não fumava e tudo, e ele morreu e a próxima vai ser você, Larissa. Era o que vinha assim à minha mente. E eu já saí daquele velório assim, muito mexida, com medo, um pânico, um pavor absoluto. E aquilo começou a se intensificar nos dias posteriores na minha vida. Começou a ficar realmente assim, muito forte, a ponto de eu não conseguir trabalhar, a ponto de eu não conseguir fazer mais nada. E aí, esse é um detalhe assim que eu quero contar muito pra vocês, que eu tinha uma questão. Eu entrava dentro de sala de aula, eu já era professora na época, né? Já tava lecionando. Eu era professora substituta e eu entrava dentro de sala de aula e eu me recordo de correr um líquido na minha cabeça por dentro, sabe? Corria uma sensação, não era um líquido, corria. Eu tinha a sensação de correr um líquido aqui na minha cabeça, um líquido gelado, gélido, assim, uma coisa muito esquisita. E quando vinha essa sensação, meu corpo inteiro formigava e eu tinha certeza que eu tava infartando e morrendo. E aí eu ia pro hospital. Nas primeiras vezes, o diretor da escola me levou pro hospital, depois o diretor da escola me levou para casa, nas outras vezes, e aí o meu pai algumas vezes, muitas vezes me levou pro hospital, e aí todo mundo foi cansando, porque a verdade é que as doenças psíquicas, elas cansam as pessoas que estão ao nosso redor, porque elas não demonstram sintomas materiais concretos, né? Então elas vão cansando as pessoas que estão ao nosso redor. E aí as pessoas foram cansando ao ponto que chegou nos momentos que eu passei a ir pro hospital sozinha. Eu sentia, pegava o carro e ia pro hospital. E eu me recordo de quando meu pai me levava pro hospital, que a doença psicológica, ela é uma coisa muito difícil, né, gente? Porque a gente é atormentado por algo que tá dentro da gente, é interno a nós, né? As pessoas estão à nossa volta, elas não conseguem ver o que tá acontecendo, mas você está altamente atormentado por aquilo. E eu me recordo de que quando meu pai me levava pro hospital, geralmente era à noite, tá? E aí eu me lembro do trânsito tá livre, assim, ter poucos carros na rua. E eu me lembro de eu olhar, assim, os poucos carros e falar assim pro meu pai, corre, anda logo, porque na minha cabeça todo mundo tava indo pro hospital e todo mundo ia chegar na minha frente, sabe?
e não ia dar tempo e eu ia morrer. E aí eu ia pro hospital e aí eu comecei a fazer vários exames. Eu fiz exames assim, todos, Holter 24 horas, teste ergométrico, eletroencefalograma. Eu fui averiguar toda a minha tireoide. Eu fiz infinitos exames para os médicos tentarem ver se estava acontecendo alguma coisa comigo. Até que um dia eu já era uma figurinha tão carimbada no pronto-socorro que um dia eu cheguei lá e eu era assim, como eu tinha certeza que eu tava morrendo, eu era chata, entendeu? Porque eu não queria morrer. Então eu entrava depois da triagem e eu ficava rodeando os médicos e andando atrás dos médicos e falando assim, me atende, porque eu tô morrendo, tem que me atender, porque eu tô morrendo, eu sou urgente, né? Tipo, a urgência sou eu e tal. E aí eu me lembro de uma vez um médico, eu já tava, acho que todo mundo tão de saco cheio com a situação, que um médico falou assim pra mim, Larissa, você não tá morrendo e eu vou te provar que você não tá morrendo. E ele deu uma injeção de calmante na minha veia. E aí que eu tava sem dormir há 2 meses, porque toda vez que eu fechava os olhos, eu me via no caixão e via a minha família chorando em volta. Então era aterrorizante, eu não conseguia dormir. Eu já tava uns 2 meses nessa, de faz exame, vai para o hospital, vai para cá, vai para lá. E quando ele me deu esse calmante, isso me apagou. Mas me apagou assim por minutos, gente. Foi muito rápido. Foram, sei lá, 10 minutos? Não sei. Não lembro, na verdade. Não consigo me recordar. Mas eu me lembro que quando eu acordei, parecia que eu tinha dormido, assim, os 2 meses seguidos, assim. Eu tava muito cansada, meu corpo tava muito exausto, porque realmente eu não conseguia dormir. E aí esse médico me mandou marcar uma consulta com um psiquiatra, porque realmente o que eu tinha era psicológico, eu não tinha nenhum sintoma físico, eu já tinha feito todos os exames e tudo, e ele fez o que os médicos podem fazer, né? Ele me encaminhou para uma outra, né, para uma outra especialidade, me mandou marcar a consulta com um psiquiatra e me deu um remédio calmante para eu ir tomando até chegar o dia da consulta. Aí eu consegui a consulta para quase um mês depois. E eu comecei a tomar esse calmante. E aí eu passei de uma pessoa que não dormia há 2 meses, porque sonhava, porque se via no caixão, para uma pessoa que dormia 8 horas seguidas, acordava, tomava outro calmante, dormia 8 horas seguidas, acordava, tomava outro calmante, dormia 8 horas seguidas, acordava, tomava outro calmante. Eu só dormia, eu passei esse mês, assim, de ida até o psiquiatra só dormindo. E aí eu me recordo, assim, de um dia eu estar no sofá, assim, acordar entre um calmante e outro, e minha mãe falar alguma coisa comigo e eu senti, assim, a baba escorrendo aqui na boca, porque eu acho que eu já tava perdendo alguns sentidos, assim, né? Porque eu só dormia com aquele tanto de calmante e tal. E aí, quando eu cheguei no psiquiatra, eu olhava as pessoas à minha volta, assim, sentadas lá na sala de espera. E as pessoas falavam assim, nossa, eu tô muito melhor, eu tô muito melhor. E eu não sei, sinceramente, eu tô sendo muito sincera com vocês. Eu não sei se foi a sensação que eu tive, se foi uma visão do Espírito Santo naquele dia, porque ele já queria me alcançar, sabe? Ou se realmente era aquilo que estava acontecendo. Mas eu olhava as pessoas naquela sala de visita e eu via as pessoas muito apáticas, sabe? Que nem eu tava babando, eu via as pessoas daquele jeito. E chegou a minha vez de ser atendida e o psiquiatra foi muito grosso comigo, muito. Eu cheguei com aquela pilha de exames, mas eu acho assim que é do métier deles, né? Enfim, eu cheguei com aquela pilha de exames e aí eu falei assim pra ele, então todos meus exames aqui e tal. Ele falou, não quero ver nada, porque quando você chega aqui eu já sei que você não tem problema nenhum. Aí eu fiquei tipo, eu tô morrendo, como é que eu não tenho problema nenhum? Óbvio, né? Aí ele pegou e me passou já logo um tarja preta e já determinou, você vai tomar essa dosagem por 1 ano e daqui a 1 ano você volta e a gente vai equilibrando pra ver se você vai ficar dependente de remédio o resto da vida, como é que vai seguir isso, é síndrome do pânico, tal, me explicou tudo. Aí eu falei assim, nossa, eu desci daquela sala assim, determinada a morrer, porque eu não queria ficar daquele jeito, apática, igual aquelas pessoas estavam na sala de espera. Ao mesmo tempo, eu também não queria continuar sofrendo da síndrome de pânico. Então, assim, eu saí dali determinada a partir, sabe? E aí eu fui, peguei o carro, tava sozinha, fui dirigindo e meio assim, dirigindo loucamente, né? Mas graças a Deus nada aconteceu. E
eu fui para a escola, para uma das escolas que eu trabalhava, para entregar a minha licença médica. E quando eu cheguei nessa escola, eu me recordo que a coordenadora falou assim para mim: menina, mas afinal das contas, o que você tem? Aí eu falei assim: o médico disse que é psicológico. Eu fiz assim. Aí ela tava tão irritada comigo por eu estar faltando tanto, enfim. Tava de licença direto, né? E ela tava irritadíssima, né? E aí ela pegou e falou assim: se o médico falou que é psicológico, então é só Deus. E aí ela bateu assim a porta, que a escola já tava fechada, e entrou. E eu fiquei tipo: tá, então se é só Deus, então o senhor vai ter que resolver, né? E aí eu me recordo que o meu primo, na época, era de uma igreja, de uma Assembleia de Deus, Ministério Maranata. E ele sempre falava, né? Ele era muito atuante na igreja e tudo. E eu fui pra igreja. Eu me recordo de quando pequena, frequentar a Universal com a minha avó. E eu tinha pavor da Universal por causa das sextas-feiras, né? Porque era a sexta da libertação. Eu tinha pânico, né? E aí eu fui pra Assembleia de Deus. E aí, quando eu fui, aquela coisa de criança, né, gente? Eu não tô falando aqui de porta de igreja, tá? Esse vídeo é pra falar de Deus, tá? E aí, quando eu fui pra Assembleia, o pastor desceu do altar, colocou a mão sobre a minha cabeça e falou assim: Deus tá me dizendo que se você crer, em 13 dias você vai estar curada. E aí eu fiquei chateadíssima, porque eu falei assim: nossa, meu primo tá explanando a minha vida aqui na igreja, né? Imagina, né? Aí meu primo: não, nunca falei nada de você pro pastor. Enfim, passou. Eu fui pra casa. E aí, quando eu fui pra casa, o meu marido, na época, eu conhecia ele virtualmente, a gente conversava muito por telefone. E aí, ele começou a ler o Vale de Ossos Secos comigo, né? Toda madrugada. Porque eu já não conseguia dormir, porque eu tirei a medicação, porque eu não queria ficar apática, enfim. Aí eu já tava de novo não dormindo, sabe? Um dia eu tive um sonho aterrorizante, assim. Eu preguei o olho um pouquinho, eu tive um sonho muito aterrorizante. E o meu pastor depois me disse que esse era um sonho de libertação. Mas fato é que quando eu tava pra chegar aos 13 dias, eu tive tudo aquilo de novo. O líquido correu na minha cabeça, eu me desesperei e tudo. E aí foi quando eu, hoje, com a minha maturidade cristã, eu entendo que eu agi a fé nesse momento. Que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, né? E o que eu fiz? Eu me ajoelhei e orei. Só que eu ajoelhei e orei sem saber orar, porque eu não sabia falar com Deus, né? Eu não frequentava igreja nenhuma, eu não tinha essa noção. Eu só falava assim: me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí eu gosto de dizer assim que Deus é pai e Ele ouve o choro dos seus filhos, né? E eu fiquei ali 4 horas ajoelhada. Eu tinha certeza no meu coração que eu ia morrer. Certeza, certeza. Só que ao mesmo tempo eu pensava assim: se eu tiver aqui de joelho, vai ficar muito feio para Deus Ele me deixar morrer. Então eu permanecia de joelho, né? E falando: me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Depois de 4 horas, aquilo foi embora. O líquido parou de correr, meu corpo parou de amortecer. Eu sentia todo o meu corpo formigando. O meu corpo parou de amortecer. Só que isso foram meses, gente, que eu fiquei sofrendo com isso, sabe? E depois de 4 horas ajoelhada, aquilo foi embora. E eu senti no meu espírito que eu nunca mais ia ter aquilo. Eu senti que eu tava curada, sabe? E aí eu me levantei. Quando eu fui pra igreja de novo, depois dos 13 dias, eu realmente tive o recebimento da palavra da cura, sabe? Eu fui pra igreja, eu tomei uma outra atitude de fé. É importante dizer que depois desses 13 dias, não só eu nunca mais senti nada sobre a síndrome do pânico, nunca mais passei mal, meu corpo nunca mais formigou, o líquido nunca mais andou na minha cabeça, como também nunca mais eu consegui colocar um cigarro na minha boca. Foi uma libertação total, assim, porque Deus, Ele faz muito mais do que a gente espera e Ele é muito maior do que a gente pode imaginar, sabe? E realmente os planos dele pra gente são maravilhosos.
E aí, quando eu fui à igreja, depois desses 13 dias, eu lembro que eu tinha um último exame médico marcado e que o meu plano não cobria e que eu ia pagar na época, mais de 15 anos atrás, eu ia pagar 200 e poucos reais. E eu peguei todo esse dinheiro e comprei em bíblias assim, ienários, bíblias como essa, que foi a minha primeira bíblia comprada por mim, ienários, e doei para a igreja. E realmente, assim, eu me senti liberta naquele momento. E aí, quando eu cheguei na igreja, um belo dia, eu senti no meu coração de dar o meu testemunho da cura, né? Eu comecei a frequentar a igreja e tudo, e essa igreja, ela tinha muitas ações de ir para Cracolândia, pegar os meninos de rua, trazê-los para dentro da igreja e cuidar deles e alimentar, e eles assistiam ao culto. E eu me recordo que nesse dia que tinha desses meninos dentro da igreja, né? Eu senti no meu coração muito forte de dar meu testemunho. E um desses meninos, eu não me lembro muito bem como foi que aconteceu, mas eu me lembro que um desses meninos, no final do culto, falou que quando eu tava falando lá na frente, veio muito forte ao coração dele a passagem de Lucas 13:12. E que ele queria, assim, que eu procurasse na Bíblia, porque ele não sabia exatamente o que falava, mas o Espírito Santo falou ao coração dele essa passagem. E eu tenho ela aqui marcada na minha primeira Bíblia, olha aqui. E essa passagem tá escrita assim: e vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E essa foi a passagem da minha cura, que Deus certificou que Ele havia me curado. Eu já sabia que eu estava curada, mas Deus me confirmou a minha cura da síndrome do pânico. E nunca mais eu tive nenhum sintoma. Há mais de 15 anos, eu nunca mais tive nenhum sintoma de síndrome do pânico. Eu nunca mais tive nenhum problema psicológico de nenhum outro grau. E Deus me alcançou dessa forma. Depois disso, eu me converti a Deus, eu me converti a Jesus Cristo, eu aceitei Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. Eu passei e passo por diversas dificuldades, como todo mundo, mas toda vez que eu pego essa Bíblia e que eu olho essa passagem, eu tenho a certeza que tem alguém muito maior do que eu cuidando de mim. E que por tudo que eu passar, Ele vai estar comigo, sabe? E a intenção de eu gravar esse vídeo é porque realmente eu quero que você saiba que tem alguém muito maior cuidando de você. Que Deus é um Pai de amor. Que Ele quer te alcançar. Eu não sei em qual profundeza você tá. Eu não sei como você se encontra. Mas eu sei que Deus pode e quer te alcançar. Se você abrir o seu coração para Ele e agir a sua fé, Deus vai te tirar das profundezas, das suas angústias, das suas amarguras, das suas síndromes, das suas doenças. E Ele quer te limpar, te salvar, te libertar e te dar a cura. Eu tenho certeza disso. E é isso, gente. Mesmo assim, o testemunho ainda ficou bem grande, mas eu espero realmente que vocês sejam abençoados por esse testemunho. E eu sinto de Deus um chamado há 10 anos, desde 2012, de realmente fazer algo relevante na internet, mas eu não sabia o quê. E 10 anos depois de trabalhar de Deus na minha vida, eu sinto que uma das coisas mais relevantes que eu posso estar fazendo aqui é testemunhar a Cristo, que é o único mandamento dele para todos. O único não, são muitos mandamentos, mas assim, é um mandamento dele para todos, assim. Independente do que você faça, testemunhe a Cristo. Então, essa foi a obra maravilhosa que Deus fez na minha vida. Essa é a obra que Ele quer fazer na tua vida. Se você hoje tá com síndrome do pânico, tá pensando em se matar, porque eu pensei nisso muitas vezes.
porque era desesperador e eu não via luz no fim do túnel. Então, se você hoje tá com síndrome do pânico, se você tá pensando em se matar, se você tá com medo de viver, se você tá com medo de sair de casa, fique sabendo que tem um Deus todo-poderoso olhando por você e que Ele quer repetir todos os milagres dele na sua vida, assim como Ele tem repetido na minha vida. Vamos orar juntos? Senhor, eu te agradeço por ter me dado força, fortalecido. Eu te agradeço pela minha cura. Eu te agradeço por ter me fortalecido para gravar esse testemunho. Que o Senhor edifique a vida de outras pessoas, que o Senhor alcance outras pessoas através desse testemunho e que o Senhor traga cura para todas as pessoas que estão precisando e assistindo esse vídeo agora. Que o Senhor toque em cada pessoa. Que o Senhor traga os seus milagres para a vida dessas pessoas. Que o Senhor traga a libertação. Que o Senhor traga, meu Pai, a verdadeira restituição da vida dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Muito obrigada por terem me assistido até o final. Eu oro por você. Eu espero que realmente você seja alcançada por Deus. Eu tenho certeza que Deus pode te curar, te libertar, te salvar. Assista outras coisas que tem aqui no canal. Assista outros pregadores, porque outros não. Assista os pregadores de Deus, porque eu não sou uma pregadora, eu não sou uma pastora, eu não sou nada disso. Eu só sou uma testemunha do que Cristo fez na minha vida. E eu espero poder edificar a sua vida com o meu testemunho. Eu espero que Cristo te alcance através também do meu testemunho. Seja curado também. Busque Deus na tua vida, porque Ele tem poder para mudar a tua vida, para mudar a tua saúde, para mudar a tua situação. Muito obrigada por ter ficado aqui comigo até o final. Se esse vídeo te edificou de alguma forma, por favor, não deixe de avaliar ele. Compartilha ele com outras pessoas que estão precisando serem edificadas. E se você é nova por aqui, fique sabendo que a gente tem muitos vídeos alegres nesse canal e que esse também é um vídeo alegre, mas que realmente eu não tenho como falar disso de outra forma. Foi uma coisa muito emocionante e Deus me livrou da morte. Então eu sou muito grata a Deus por isso. Obrigada, gente. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus. Tchau!